Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Hoje o Senhor Deus nos outorga mais uma rica e maravilhosa oportunidade de juntos nós aprendermos mais uma parte da sua santa e gloriosa palavra. E antes de nós abordarmos o texto que nós estaremos meditando, que estaremos falando, mais uma vez eu quero pedir a vocês que, ao visualizarem o vídeo, não esqueçam de dar o seu like e não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações e, sobretudo, se inscrevam no canal para que este possa ter um crescimento com a graça do Senhor nosso Deus. E então, o texto a ser lido e discorrido é o capítulo 25 do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, em que o Senhor Jesus vai ministrar então a parábola das 10 virgens. O texto diz assim, capítulo 25, versículo 21, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Olha, não seja o caso que falte azeite para nós e para vós. Ide antes ao lugar onde vende, e comprai azeite para vós. E tendo elas ido comprá-lo, nesse tempo chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que eu vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, amados, o Senhor Jesus, ele iniciou as suas parábolas, ele iniciou as suas ministrações através de parábolas, quando a oposição dos fariseus, dos escribas e dos saduceus se tornaram muito fortes, e onde o Senhor Jesus ia, infiltrado em meio à multidão, ia sempre um pequeno grupo de emissários enviados pelos fariseus, a mando dos escribas, dos mestres judaicos, tudo com a intenção de pegarem o Senhor Jesus em uma palavra, em um ensinamento, com o qual eles pudessem acusar o Senhor Jesus, pois eles viviam cheios de inveja das ministrações do Senhor Jesus, da popularidade do Senhor Jesus com a multidão, porque o Senhor Jesus, as ministrações do Senhor Jesus falavam aos corações daqueles que estavam ouvindo. Eram ministrações que faziam o coração daqueles que ouviam arder, queimar, davam motivação, tirava a tristeza dos corações. Então, a multidão, eles viviam sequiosos
por ouvir a palavra do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Isso trazia inveja aos corações dos religiosos daquela época. E então, eles procuravam então apanhar o Senhor Jesus em alguma palavra, em algum ensinamento, para ou colocar o Senhor Jesus contra a alta cúpula judaica, que era o Sinédrio, ou então até mesmo contra o governo romano, contra o imperador romano. E então o Senhor Jesus ele começou então a ensinar através de parábolas, que eram mensagens, eram ensinamentos ilustrativos, com os quais o Senhor lançava a mão, o Senhor usava figuras humanas, figuras físicas, fatos da nossa existência cotidiana, para ensinar lições espirituais. E então, é neste contexto que o Senhor Jesus, no capítulo 24, no versículo 3, quando os seus discípulos eles chegam perto do Senhor Jesus e pede para ele explicar para eles o que aconteceria, como e quando aconteceria os sinais acerca da volta do Senhor Jesus, acerca da consumação dos séculos, acerca do julgamento final, acerca do juízo final. E então o Senhor Jesus ministra aos corações dos discípulos e também daqueles que compunham a multidão, uma série de ensinamentos maravilhosos. Ele fala a respeito do tempo do fim, a respeito da grande aflição, da grande tribulação, e ele fala a respeito da sua segunda vinda. E então esses ensinamentos culminam então com o ensinamento, com a aplicação da parábola das 10 virgens, em que o Senhor Jesus, ele lança a mão da figura de um casamento dentro da cultura judaica, dentro do contexto judaico. E sendo que a essência dessa parábola, a essência da ministração dessa parábola, a lição principal, a orientação principal desta parábola é a vigilância. A vigilância é o nível do azeite na vida das virgens, é o nível do azeite na vida do cristão, que as virgens aqui nós vamos aprender que elas representam os cristãos. E então o Senhor Jesus ele traz esta parábola então para nos alertar da necessidade de estarmos com nossas lâmpadas acesas, com nossas lâmpadas abastecidas, e que nós devemos ter um depósito de azeite. Depósito de azeite significa um depósito constituído de uma vida com Deus, de uma vida em comunhão com Deus, de uma vida de renúncia por parte de algumas atitudes do quais nós temos a tendência, e também uma vida de santificação progressiva diante do Senhor. Essa santificação não é como um instalar de dedo. Nós não alcançamos e não conseguimos viver essa santificação como num passe de mágica. Mas essa santificação vai se dando dia após dia, à medida em que nós procuramos a viver para o Senhor Jesus, em que nós procuramos a viver para Deus, à medida em que nós procuramos renunciar às atitudes, às inclinações do qual são inerentes à nossa natureza humana pecaminosa, nós vamos renunciando, e então nós começamos a viver uma vida de santificação diante de Deus. Isto vai definir, então, o nível do azeite em nossa vida. E o azeite, nós sabemos que ele simboliza, ele ilustra, ele representa a figura maravilhosa do outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, no capítulo 16 do Evangelho dele, escrito por João, ele vai dizer que ele iria
ele seria crucificado, depois ele seria ressuscitado, e depois ele iria ascender ao céu, e quando ele chegasse lá, ele mandaria o outro Consolador. E o outro Consolador é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele nos deu a garantia maravilhosa, infalível, da promessa infalível de que esse outro Consolador nos guiaria em toda a verdade. Na verdade, quando o Senhor Jesus fala outro, eu vos enviarei outro, o Pai vos enviará outro Consolador, na verdade não é um outro no sentido de substituição, não. Outro aqui vem na palavra grega, de uma palavra no grego que diz alon, né? Significa alon, e cujo significado é um outro Consolador da mesma espécie, do mesmo calibre, da mesma categoria, da mesma divindade, da mesma santidade, da mesma pureza, da mesma santidade. Enfim, este outro Consolador, ele não seria o substituto do Senhor Jesus, mas ele comunicaria aos nossos corações a presença maravilhosa do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, o outro Consolador, ele é da mesma espécie, do mesmo amor, da mesma bondade e da mesma misericórdia. Ele veio para ficar conosco. E então o Senhor Jesus, ele lança a mão então da figura então de um casamento no contexto judaico. E um casamento no contexto judaico acontecia exatamente da forma que está escrita aqui nesta parábola. O casamento entre uma moça judia e um moço judeu se davam quando os pais da moça e os pais do moço se encontravam, faziam o compromisso do noivado, faziam a promessa do noivado, e depois acontecia a festa do noivado, e depois, por último, acontecia o matrimônio propriamente dito, o casamento propriamente dito. E então, do noivado até o casamento, então o noivo tinha um amigo de confiança, que ele representava o noivo e os pais dos noivos, enquanto não chegava o dia do casamento, no sentido de que ele deveria providenciar todas as coisas que eram necessárias para haver um perfeito entendimento e um perfeito banquete, uma perfeita festa de casamento. E assim, então, ele intermediava o entendimento, então, entre os pais da noiva e os pais do noivo. E então, neste contexto, a noiva, então, escolhia 10 virgens, 10 moças virgens, que no dia do casamento, elas iriam com as suas lâmpadas à porta da casa, ou do palácio, ou de um castelo, ou mesmo de uma moradia que fosse mais simples, mas elas ficavam então à porta da moradia, à beira do caminho, com as suas lâmpadas acesas. Naquele período, claro, não havia eletricidade, e então essas lâmpadas, elas serviam como referência, como um farol luminoso, do qual ao longe então o noivo e os seus pais, a sua comitiva, eles enxergavam ao longe então aquele ponto luminoso, porque não raramente esses banquetes aconteciam em casas que em muitas oportunidades, em muitas ocasiões, eram casas que eram afastadas de outras casas. E em algumas vezes acontecia até em região desértica, numa fazenda, e num território de um homem de posses. E então, essas lâmpadas, essas virgens com as suas lâmpadas, então, elas funcionavam como uma espécie de sinalizador para o noivo e a sua comitiva.
E também, de igual modo, o noivo também tinha os seus rapazes, tinha os seus amigos, que também iam diante dele, sinalizando o caminho com achortes, né? Eram uma espécie de tochas, encharcadas em bebidas em azeite. E então, assim acontecia o casamento. E acontece, queridos, eu estou falando aqui, estou abordando aqui o contexto do casamento judaico, é para facilitar o nosso entendimento a respeito do objetivo proferido por nosso amado Salvador Jesus Cristo dentro dessa parábola. E então acontece, amados, que não era também uma raridade o atraso do noivo. E lembrando também que, diferentemente do contexto brasileiro, do contexto português, em que o noivo chega à igreja primeiro, juntamente com os padrinhos, e aguarda a chegada da noiva, que via de regra dificilmente não se atrasa, é muito difícil uma noiva não se atrasar. Então, naquele período era a noiva que ficava aguardando em sua casa, na sua recâmara, na sua câmara, arrumada, adornada, enfeitada para o noivo, aquele que seria o seu esposo. E então, não era o noivo que aguardava a noiva, mas a noiva aguardava o noivo em casa. Então, nesse ínterim, tudo já estava preparado para a festa. O banquete, as iguarias, as bebidas, os convidados já haviam chegado, dado que alguns convidados moravam longe e familiares. Então, frequentemente eles chegavam com um tempo de antecedência para quando chegasse o momento do casamento. Então era só o noivo e a sua comitiva chegar, e então eles entravam e se fechavam as portas da casa ou do castelo, e então iniciava-se então a festa de casamento. E então as virgens, então elas tinham o papel então de aguardar do lado de fora da casa a chegada do noivo. E eu estava dizendo que não raramente o noivo se atrasava. Por quê? Diferentemente aqui do Brasil, do nosso casamento no contexto brasileiro, porque geralmente alguns noivos eles moravam longe. E então era um dia, 2 ou 3, alguns dias, dependendo da distância da localidade, da casa do noivo. Então costumava acontecer até alguns dias de caminhada. Ou mesmo no lombo de camelo, ou mesmo no lombo de jumentos, cavalos. Mas o certo é que então a chegada geralmente era demorada. E alguns incidentes às vezes aconteciam pelo caminho. Ou um cavalo quebrava a pata, um camelo quebrava a pata, ou alguém da comitiva era cometido por alguma enfermidade, ou às vezes até uma tempestade de areia pelo caminho. E essas comitivas, elas geralmente eram grandes, não só pelos números de familiares e convidados que vinham com o noivo, como também com aqueles que compunham a segurança daquele cortejo nupcial. Porque havia o perigo, então, de assaltantes, de quadrilhas, de salteadores, e então eles viajavam bem resguardados. E então, com isto atrasos acostumavam acontecer. E então é onde diz o texto aqui, e tardando o esposo. Sendo que antes nós observamos que as prudentes, além das suas lâmpadas, além do azeite nas suas lâmpadas, elas tinham uma reserva. Aquelas que eram loucas, ou nécias, ou tolas, elas levaram apenas um pouco de azeite na sua lâmpada. Isso nos ensina, queridos, que nós devemos ter uma reserva em nossas lâmpadas. O azeite
nós precisamos ter o azeite não somente para o nosso dia, nossa noite, nós devemos ter o azeite, um depósito acumulado, nós devemos ter um depósito acumulado, porque o Senhor Jesus, que aqui simboliza o noivo, o Senhor Jesus, ele não tem o dia marcado para voltar. Embora que ao longo do tempo, alguns segmentos religiosos tentaram marcar o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia da vinda do noivo, a Bíblia não nos dá essa autorização, nós não temos esse norte na palavra de Deus para marcarmos o dia da vinda do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, as loucas, elas representam então aqueles cristãos ou que cansaram de esperar, ou que eles pensavam que assim que eles aguardassem, que eles abraçassem a fé, o Senhor, o noivo, viria logo. E tem aqueles também, o qual o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai nos falar que tem aqueles que falam assim: desde os dias dos nossos pais, nós escutamos acerca da sua vinda. Cadê ele? E então, queridos, aí tem essas pessoas também que cansam de esperar o noivo e então eles apostatam da fé e começam então a zombar acerca da vinda do noivo. Mas olha, o noivo vem. E embora alguém diga que não há nenhuma profecia na Bíblia acerca da vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele voltará. Ele vem. Ele prometeu. Inclusive, esta parábola, o final desta parábola, o Senhor Jesus vai dizer, olha, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ele virá. O Senhor Jesus, ele virá. O noivo virá, ele voltará. A questão é, amados, como é que está o nível do nosso azeite? Como que está o nível do meu azeite? Como que está o nível do seu azeite? Como está o nível do nosso azeite? Embora que na parábola, em apreço, as loucas são instadas, são orientadas a ir comprar o azeite, na verdade, isso é só uma compra figurativa. Porque, na verdade, na essência espiritual, o Espírito Santo, ele não é comprado, ele nos foi dado. Mas precisamos de tê-lo em nossa vida, porque ele representa como está o nível do azeite em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso cotidiano cristão. Então, as prudentes, elas representam então os cristãos desde os dias da igreja primitiva. E já naquele período, eles acalentavam e alimentavam a esperança da volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E não se cansam de esperar. E alguns chegam até ao veículo chamado morte, esperando a vinda de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E não são desiludidos. E não são decepcionados. Porque Jesus Cristo já veio para os irmãos, para os santos que dormiram na fé, para os santos que partiram para a eternidade na fidelidade, na perseverança, acumulando azeite, cultivando o azeite, cultivando a presença do Santo e Glorioso Espírito de Deus em suas vidas. Então, eles não foram decepcionados. Nós também, amados, nós não seremos decepcionados. A igreja do Senhor Jesus não será decepcionada. Aqueles que aguardam a volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós não seremos decepcionados, porque Jesus Cristo voltará. É bem verdade que nós temos alguns que aguardam a volta do Senhor Jesus, no sentido do pré-tribulacionismo. Outros aguardam o Senhor Jesus no meio
ou seja, são midi-tribulacionistas, ou seja, aguardam a volta do Senhor Jesus no meio da grande tribulação, e tem aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus no sentido do pós-tribulacionismo, ou seja, depois da grande tribulação. Não importa, querido, não importa qual é a sua concepção. O que interessa é que você tenha azeite na sua lâmpada. O importante é que a nossa lâmpada esteja acesa. Assim como a lâmpada nos dias do rei Davi, a lâmpada tinha que estar acesa nos dias, também nos dias de Samuel. A lâmpada tinha que estar constantemente acesa no templo do Senhor. Este templo também, este templo, que é o templo do Espírito Santo, ele precisa estar aceso. A chama da esperança precisa estar acesa. A chama da santificação, a chama da perseverança, a chama da certeza, da convicção de que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua amada igreja, precisa estar acesa. Aí, queridos, um outro detalhe que nós aprendemos aqui também nesta parábola, que essas 10 virgens, o próprio contexto, o próprio texto nos ensina de que elas não são a noiva, elas são amiga das noivas, porque da noiva. Porque a parábola aqui não frisa a respeito da noiva, frisa a respeito das virgens, da amiga da noiva, as amigas da noiva, dos quais 5 eram sensatas e 5 eram insensatas. Por quê? Por que aqui as virgens não pode ser a noiva? Porque o Senhor Jesus, ele não é polígamo. O Senhor Jesus, ele vem buscar apenas uma igreja. A igreja invisível, a igreja do arrebatamento. É bem verdade que no modo visível, no âmbito visível, nós conhecemos e temos vários ministérios evangélicos, vários ministérios religiosos, muitos ministérios são sérios, são constituídos, são dirigidos por homens e mulheres de Deus no âmbito visível. Mas esses que são homens e mulheres de Deus que dirigem os seus ministérios visíveis, eles constituem a igreja invisível, ou seja, a igreja do arrebatamento. Então Jesus não virá buscar, quando o Senhor Jesus vier nos ares, buscar a sua amada igreja, o Senhor Jesus não virá com uma sacola, ou não mandará um anjo, ou o arcanjo Miguel, com uma sacola, com um alforje, para recolher as placas de igreja. Eles não vão levar os assembleianos com sua placa da Assembleia. Não virá buscar os batistas com a placa da Igreja Batista. Não virá buscar presbiterianos com a placa da Igreja Presbiteriana. Não virá buscar os quadrangulares, os irmãos quadrangulares, com a placa do Evangelho Quadrangular. Não virá buscar os irmãos católicos, aqueles que são convertidos, aqueles que deixaram a idolatria, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador lá na Igreja Católica, que são pessoas que estão lá, mas que são pessoas convertidas, que são usadas por Deus lá no meio católico. O Senhor Jesus não virá buscar a placa da Igreja Católica, não virá buscar a placa de igreja nenhuma. O Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, o Senhor Jesus virá buscar a sua amada igreja, que não é constituída por placas, mas é constituída por pessoas que foram remidas, que foram lavados no seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Graças a Deus. Então as virgens aqui não são a noiva. Onde estava a noiva? A noiva estava na sua recâmara, aguardando a vinda do noivo. Porque aqui, então, o cerne aqui dessa parábola, nós já falamos, é a vigilância, é o nível do azeite, é as lâmpadas acesas, é vida com Deus, é vida perseverante, é vida que, ainda que aos nossos olhos, aos olhos humanos, o noivo está tardando, o noivo está demorando, mas ele não está demorando, ele chegará
no tempo dele. E tardando o esposo. Então, aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que do ponto de vista humano, nós sempre pensamos que Deus está demorando, que o Senhor Jesus está demorando em alguma questão da nossa vida, em algum âmbito da nossa vida. Uma bênção que seja de ordem financeira, de ordem espiritual, de uma ordem de saúde. Nós temos a tendência de achar que Deus está demorando. Mas esse tardando aqui nos ensina de que Deus não trabalha, Ele não tem compromisso, Ele não trabalha no tempo do homem, Ele não trabalha no meu tempo, e nem no seu tempo, e nem no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. O tempo do homem é o tempo cronos, é um tempo falho, é um tempo que conota humanidade. Mas Deus trabalha com o tempo kairos, que é o tempo perfeito de Deus, é a hora de Deus. Então, Deus não tem essa história de que Deus tarda, mas não falha, não. Deus não tarda e nem falha. Ele chega no seu kairos, ele chega no tempo dele. Então, aqui para as noivas e para os convidados, para aqueles que estavam aguardando o noivo, ele estava tardando, mas ele estava vindo no tempo dele. Glória a Deus. Jesus veio na minha vida, Jesus veio na sua vida, veio na nossa vida no tempo dele. Foi no tempo de Deus. Foi no tempo de Deus que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi no tempo de Deus que Jesus nasceu do ventre de Maria. Foi no tempo de Deus que Jesus exerceu o seu ministério. Foi no tempo de Deus que Jesus então se entregou na cruz do Calvário. Foi no tempo de Deus que Jesus chorou lágrimas de sangue no Getsemane. Foi no tempo de Deus que ele ressuscitou. E é no tempo de Deus que agora ele vive, ele reina e ele voltará para buscar a sua amada igreja. Glória a Deus. É no tempo de Deus. Então Deus não tarda. Ele chega no tempo certo. Ele chega no tempo dele, porque o tempo dele, que é o tempo perfeito, é o tempo bom. O nosso tempo é precipitado. O nosso tempo é apressado. O nosso tempo é imperfeito. O nosso tempo é carregado de impaciência e de pressa quando nós somos impacientes. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito, porque ele é baseado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, à meia-noite ouviu-se o clamor. E as loucas falaram para as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Queridos, vida cristã, não dá. O máximo que eu posso fazer, que você pode fazer por mim, que nós podemos fazer um pelos outros, é testemunhar da graça do Senhor Jesus. É testemunhar a salvação do Senhor Jesus. É falar o ID, é dar as boas notícias. Falar para aqueles que estão necessitando de salvação, que estão necessitando de transformação na sua vida, estão necessitando de alegria espiritual na sua vida, é dizer que Jesus é o ungido de Deus, que veio para tirar as tristezas, veio para tirar as depressões, que veio para tirar as decepções no coração do ser humano, que Jesus é aquele que veio para trocar as vestes de angústias por vestes de louvor. Mas agora, vida com Deus, você não pode fazer isso por mim. Vida com o Senhor, nível de azeite, você não pode fazer isso por mim, eu não posso fazer isso por você. Então, e as loucas não compreenderam isto. As loucas, elas não entenderam isso. Então as prudentes disseram: olha, não pode, nós não vamos dar do nosso azeite para você, porque vai faltar para vocês e vai faltar para nós. Nos ensina mais uma vez que a salvação é individual, que a vida com Deus é individual. E então, tendo ido elas comprá-lo, isso nos ensina também, queridos, que não haverá tempo para se preparar para o Senhor Jesus no momento da sua vinda. A preparação é agora. Nós devemos nos preparar agora. Nós devemos nos arrepender de algumas atitudes, é agora. Nós devemos abrir mãos de algumas atitudes, é agora. Nós devemos santificar a nossa vida, é agora. Nós devemos nos preparar, nós devemos perseverar. Nós devemos estarmos a cada dia convictos da volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo, porque o noivo virá.
E volto a repetir, ainda que alguém diz que não virá, ele virá. A Bíblia Sagrada está repleta, está recheada de profecias que mostra a vinda do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, do qual o livro do Apocalipse, vou citar mais uma vez o livro do Apocalipse no capítulo 22, que o Espírito diz, vem, e a noiva diz, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo virá. Os incrédulos não acreditam, os ateus não acreditam, mas a igreja do Senhor Jesus, nós temos a certeza, nós temos a plena convicção de que Jesus Cristo voltará. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, elas foram buscar o azeite. Era tarde demais. Porque enquanto elas foram comprar, as 5 que estavam preparadas, as 5 que eram prudentes e sensatas, entraram com o noivo para as bodas, para o casamento. E fechou-se a porta. O que acontece, queridos? Outro pormenor que nós aprendemos aqui, outro detalhe que nós aprendemos aqui no versículo 10, no final do versículo 10. E fechou-se a porta. Naquele período, amados, quando o noivo chegava com a sua comitiva, com seus familiares, com seus amigos, com seus convidados, então quando o noivo chegava, então fechava-se a porta. Por isso que os convidados, os familiares da noiva, os convidados da noiva, eles eram orientados a chegar antes do noivo, porque quando o noivo chegava com a sua comitiva, então fechava-se a porta da casa. Por quê? Porque geralmente esses casamentos, os casamentos judaicos, o início se dava a cerca, normalmente no início da noite. Mas como às vezes acontecia algum atraso, como aqui do ponto de vista humano, aconteceu que o atraso do noivo, do ponto de vista humano, que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus, no tempo de Deus, era o tempo dele, então não havia atraso, mas do ponto de vista humano, aconteceu atraso, então às vezes o casamento começava tarde. E o que acontecia? Então fechava-se a porta da casa onde haveria a festa de casamento para prevenir, para impedir a entrada de curiosos desconhecidos. E outra coisa também, que acontecia também com frequência, se não fechasse a porta, as portas, é porque tarde da noite, durante o período da festa, era costume, as quadrilhas de salteadores sabiam que ia acontecer uma festa naquele lugar, eles ouviam os alaridos de música, estava acontecendo uma festa, então eles a cercavam, e se a porta estivesse aberta, então eles entravam e assaltavam todos os convidados, assaltavam os pais, e às vezes até sequestravam a noiva para poder pedir resgate. E as quadrilhas nesse período eram constituídas eram numerosas, eram constituídas de muitos salteadores, de muitos assaltantes, então eram numerosas, era quase que um pequenino exército de salteadores. Então, para prevenir este perigo, então é por isso que a casa era fechada, os portões eram fechados e eram colocados vigilantes em volta dos 4 pontos cardeais da casa, para evitar então a aproximação de ladrões. Então, isso nos ensina também, queridos, nós já estamos terminando, mas isso nos ensina também, queridos, que a porta do nosso coração, a porta da nossa vida espiritual, só tem que estar fechada, porque ladrões espirituais tentam roubar as nossas bênçãos, ladrões espirituais tentam tirar a nossa paz, tentam soprar em nossos ouvidos que Jesus, o noivo, está demorando, tentam soprar em nossos ouvidos que essa questão de ser cristão é ilusão, mas nós temos a certeza, mas o Espírito Santo, aquele que é representado pelo livro do azeite, o Espírito Santo, ele vai falando aos nossos corações de que nós sabemos em quem nós temos crido. E para que isso aconteça, queridos, a lâmpada tem que estar acesa. E não somente a lâmpada tem que estar acesa, mas nós temos que ter depósito, temos que ter reserva, porque se do ponto de vista humano o noivo estiver demorando, mas ele virá e a nossa lâmpada não pode se apagar, para que quando ele vier, as portas não sejam fechadas
em nossa face e nós não ouçamos essa voz, essa frase tão triste. Em verdade vos digo que não vos conheço. Aí o Senhor Jesus, então, ele encerra essa parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas, amados, ele virá. Não vamos desanimar da caminhada. Não vamos desanimar de esperar o noivo. Não importa que o lugar aqui das virgens aqui na parábola, elas não eram a noiva, mas no sentido espiritual, na essência, nós saímos fora do âmbito dessa parábola. Então, em outras partes da Sagrada Escritura, nós também somos comparados com a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro precisa estar preparado, porque o casamento vai acontecer. Então, aqueles que estiverem acordados, aqueles que estiverem com a lâmpada acesa, vão participar das bodas. Aqueles que não estiverem preparados serão deixados de fora. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê humildade, que o Senhor nos dê um coração contrito, que o Senhor nos dê um coração que a cada dia busque a sua santa e gloriosa presença. E que, sobretudo, este azeite maravilhoso não falte em nossa vida e não falte a nossa lâmpada, e que ela esteja acesa até a volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém.